Paz do Senhor, meus irmãos. Nós vamos falar nesse vídeo a respeito de 3 tipos de línguas estranhas. Vamos estudar à luz da Bíblia o que a Bíblia diz e aonde é que estão essas 3 tipos de línguas estranhas que a Bíblia relata. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, já deixa o seu joinha e fique comigo até o final. E roda a vinheta. Falar outras línguas é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, uma expressão vocal inspirada, onde o crente fala uma linguagem que nunca aprendeu. Essas línguas, elas podem ser humanas, como também podem ser desconhecidas da terra. Algo essencial que nós temos que ter em mente é que quem não fala em línguas estranhas não é menos crente do que os outros que falam. Aquele que não fala em línguas estranhas não é menos espiritual do que aqueles que falam. Porque aí nós temos 2 extremos. Alguns pentecostais ainda afirmam que a evidência principal de alguém cheio do Espírito Santo é o falar em novas línguas. E aí nós vemos que é um grande extremo. Nós temos um vídeo aqui no canal sobre evidências de alguém cheio do Espírito Santo. Logo após, você corre lá e também assiste para você poder entender mais esse assunto. Alguns pentecostais afirmam que para alguém ser cheio do Espírito Santo, essa pessoa tem que falar em línguas estranhas. Porém, nesse vídeo nós estamos falando a respeito de pessoas que a Bíblia fala que foram cheios do Espírito Santo, porém a Bíblia mesmo não fala que eles falaram em línguas estranhas. Então, a esse extremo, as pessoas acreditam que alguém que é cheio tem que falar em línguas estranhas. E há o outro extremo, que é aquele extremo que não acredita em línguas estranhas. São aquelas pessoas que dizem que línguas estranhas foi para esse tempo ali dos apóstolos e acabou, cessou falar em línguas estranhas. Como eu disse, são 2 extremos. E os 2 extremos estão errados. Por quê? Porque jamais, e Deus não nos deu o poder de ser juiz e dizer que é de Deus ou não é de Deus. Nós temos que examinar. Então eu não posso dizer para você que alguém só é cheio do Espírito Santo se fala em línguas estranhas. Porque eu e você conhecemos pessoas que falam em línguas estranhas, mas é caloteiro, adúltero e tem outros pecados mais escondidos. Como também nós conhecemos pessoas que não falam línguas estranhas, porém é um homem honesto, um homem justo, um cristão verdadeiro, alguém que obedece os princípios da palavra de Deus. Então por isso nós precisamos analisar essas questões. Tem também estes que dizem que o Espírito Santo, ao falar em línguas estranhas, cessou, corre um grande risco. Por quê? Porque como explicar os irmãos que falam em línguas estranhas? Não é o fato de eu falar ou não falar que eu posso julgar os outros. Não é o fato de eu dizer que eu não falo em línguas estranhas, eu dizer que o Espírito Santo não opera na vida das outras pessoas. Então, esses 2 extremos nós precisamos cuidar muito, porque nenhum e nem outro agrada a Deus. Existem muitas congregações que, infelizmente, eles ungem o obreiro simplesmente se ele for batizado e falar em línguas estranhas. E aí a gente vê esse monte de escândalo, porque eles usam como prioridade o falar em línguas estranhas e não as obras. Porque alguém cheio do Espírito Santo não é aquele que fala simplesmente em línguas estranhas. Sim, é uma evidência? É. Só que a maior evidência é os frutos do Espírito. Gálatas 5:22 está ali. Se ele produz aqueles frutos, ele é cheio do Espírito Santo. Outro ponto que nós precisamos deixar bem claro é que o falar em línguas estranhas é para todos os crentes. Marcos capítulo 16, versículo 17, Jesus fala para os discípulos assim: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Então é um propósito de Deus para todos os crentes. Embora alguns ainda não receberam, mas o propósito de Deus, o objetivo de Deus é que todos recebam. E em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5, Paulo também diz: eu quero que todos vós faleis em línguas. Então vamos discernir um pouquinho cada tipo de língua estranha e aonde que elas estão colocadas na Bíblia, para que nós possamos ter uma melhor compreensão do que significa isso, ou como que elas se manifestam. A primeira vez que a Bíblia fala sobre línguas estranhas está em Atos capítulo 2, versículo 4, quando diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedesse que falassem. Então essas línguas estranhas aqui eram um sinal e quem falava não entendia. Mas esta língua aqui é um idioma. A Bíblia diz que ali existiam muitas pessoas que vieram para a festa naquele tempo. E quando eles ouviram falar aqueles homens, eles disseram assim: mas não são eles todos galileus? Como que eles estão falando essas línguas? Ou seja, pessoas de outros povos, de outras línguas, ouviram falar na sua própria língua.
Quem estava falando não estava entendendo o que estava falando. Porém, aquele estrangeiro que estava ali conseguiu entender claramente na sua linguagem. E aí, em Atos 2, 7 e 8, olha o que diz a Bíblia. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois é, não são todos galileus? Todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Então essa é a primeira manifestação do Espírito Santo em Atos 2, em que os homens falam em línguas estranhas, estranhas para aqueles que falam, mas não estranha para os povos ou para as nações circunvizinhas. Deus usou aqueles homens a falar línguas que eles desconheciam para alcançar povos estrangeiros. Então é a primeira manifestação de línguas estranhas na Bíblia. A segunda evidência de línguas estranhas na Bíblia é o que Paulo diz, é uma língua estranha que somente Deus entende. Somente Deus entende, tanto que Paulo diz que esta língua é mistério. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, Paulo diz assim: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistério. Em 1 Coríntios 14, versículo 4, ele diz: o que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo. É aquela língua estranha que nos edifica, que não há interpretação, ou seja, é você conversando com Deus, é você falando com Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5, Paulo diz: e eu quero que todos vós faleis em línguas. Paulo está afirmando aqui que falar em línguas estranhas faz crescer a fé e a vida espiritual, porque coloca o crente ou o cristão em comunhão direta com Deus por meio do Espírito Santo. Por isso, esse tipo de língua estranha aqui edifica a nós mesmos, acrescenta-nos a fé. Por isso que Paulo está instruindo a igreja a falar em línguas estranhas para edificação pessoal. Fica claro aqui que essas línguas têm um valor para a adoração e para a oração pessoal do cristão individualmente. Por isso que Paulo diz que ele quer que todos falem línguas estranhas, para que todos venham ser edificados, porque é essa língua que nos deixa em comunhão com Deus, diante de Deus, através do Espírito Santo. E o terceiro tipo de língua estranha é a variedade de línguas, onde Deus fala com o homem e todo mundo é edificado. Lembrando aqui que o primeiro tipo de língua estranha, quem falava não entendia, porém os povos vizinhos ou as nações vizinhas ouviam falar na sua própria língua, em Atos capítulo número 2. Eles falavam e eles não entendiam, mas outros povos entendiam. O segundo tipo de língua estranha é aquela língua que você fala que edifica a você. Ou seja, não tem também interpretação, é você e Deus, Deus e você. Ou seja, você é edificado segundo o que Paulo diz. E essa terceiro tipo de língua estranha aqui tem que ter uma interpretação, que é a variedade de línguas. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5, olha o que Paulo diz: porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Note que Paulo coloca em pé de igualdade a língua estranha seguida com a interpretação. Ele coloca em pé de igualdade com a profecia. Por que há uma diferença entre a língua estranha que edifica nós e a variedade de línguas? Porque a variedade de línguas é um dom espiritual, ou seja, Deus dá não a todos, mas a alguns. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, Paulo está dizendo sobre a manifestação do Espírito Santo e os dons espirituais. E no versículo 10 ele diz: a outro, pelo Espírito, é dada a operação de maravilhas, a outro profecia, a outro dom de discernir espíritos, a outro variedade de línguas e a outro a interpretação de línguas. Paulo está falando aqui sobre dons espirituais e ele coloca variedade de línguas como um dom, ou seja, nem todo mundo tem. Já o falar em línguas, todos podem buscar, porque é para a sua edificação. Essa variedade de língua aqui, ela pode conter uma revelação, uma advertência, profecia ou ensino para a igreja. Por isso que deve haver ordem no culto em falar em voz alta em língua estranha, porque quem fala em língua estranha nunca fica em êxtase ou fora de controle. Eu acredito que você já tenha visto em um culto público, em um culto na tua igreja ou algum lugar que você foi, que as pessoas estão falando em línguas estranhas. Deus está derramando a sua graça, o Espírito Santo está enchendo pessoas. De repente, uma língua estranha sobressai as outras. Um tom, parece um tom diferente, parece uma língua diferente, e todos conseguem entender que Deus quer falar através daquela língua estranha. E algumas vezes, a própria pessoa que está falando em língua estranha, ela mesma interpreta.
Ou às vezes ela está falando em línguas estranhas, vem outra pessoa e interpreta. Eu acredito que você já tenha visto isso em algum lugar. Essa é a variedade de língua como um dom. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 14, 27 e 28, ele diz assim: se alguém falar em língua desconhecida, faça-se entre 2 ou 3, por sua vez, e haja intérprete. Por quê? Porque esta língua tem que ter uma interpretação. É por isso que Paulo segue dizendo: mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Porque essa língua tem uma interpretação, ou seja, Deus quer falar com a igreja. E ele pode, através dessas línguas, trazer uma revelação, uma exortação, uma profecia, uma advertência ou um ensino particular para a igreja. E em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 13, Paulo diz assim: por isso, o que fala em língua desconhecida, ora para que interprete. Então Paulo novamente está falando a respeito dos dons, o dom de variedade de língua, o dom de interpretar as línguas. Por isso que nós como igreja devemos, e como Paulo alertou, buscar com zelos os melhores dons do Espírito. Por isso que não tem nexo você dizer que não, os dons espirituais não existem hoje. Deus não se manifesta mais com esses dons. É impossível que Deus tenha derramado a sua presença no meio do seu povo. Em Atos 2 e depois a vida dos apóstolos ali, tanto Pedro como Paulo, quando ora pelo povo, impõe as mãos e o Espírito Santo desce sobre eles. É impossível que isso seja só por aquele momento. Não, meu irmão. É para o dia de hoje também. Nós precisamos buscar, nós precisamos clamar a Deus, buscar os dons espirituais que são para edificação para a igreja. Por que Paulo fala que quem fala em línguas estranhas edifica a si mesmo? E Paulo parece que está desprezando falar em línguas estranhas. Não, ele está dizendo por quê? Porque nós somos um corpo. Os dons que Deus nos dá servem para a edificação dos outros. Todos os dons que Deus nos dá é para edificar os outros. Porém, o que fala em língua estranha edifica a si mesmo. E Paulo não está inferiorizando, não. Paulo está falando que no culto público isso vai beneficiar uma pessoa e não a todos. É por isso que nós precisamos ler mais a palavra de Deus, para que Deus venha nos dar dons para edificarmos uns aos outros. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a tua vida, meu irmão. Se você entendeu, se esta palavra foi boa, deixa o teu comentário aí embaixo aí. Se inscreva no canal e nos ajude a pregar a palavra de Deus. E que Deus em Cristo Jesus vos siga abençoando.